simples. Olá, você está no canal Aprendiz do Evangelho, meu nome é Messias. E nesse pequeno projeto de leitura e comentários do livro Roteiro, chegamos ao capítulo 5, cujo título é Nos Círculos da Matéria. Superando as vulgaridades que lhe assinalam a romagem na carne, o espírito reconhece a sua posição de internado nos círculos da matéria que, a seu turno, é simplesmente o conjunto das vidas inferiores, suscetível de ser examinado pela nossa capacidade de apreciação. Em seus múltiplos estados, a matéria é força coagulada dentro de extensas faixas dinâmicas, guardando a entidade mental de tipos diversos em seu longo roteiro evolutivo. Corpos sólidos, líquidos, gasosos, fluidos densos e radiantes, energias sutis, raios de variadas espécies e poderes ocultos tecem a rede em que a nossa consciência se desenvolve na expansão para a imortalidade gloriosa. O homem é gênio divino em aperfeiçoamento ou um anjo nascituro, no grande império das existências microscópias, em cujo âmbito é escravo natural das ordenações superiores e legítimo senhor das potências menores. Em torno dele, tudo é movimento, transformação e renovação. No seio multifário da natureza em que se agita, tudo se modifica no embate turbilionário das energias que lhe favorecem a experiência e a ascensão. Embora a ordem dominante nos elementos infra-infinitesimais, tudo aí se desfaz e se refaz incessantemente, oferecendo ao espírito fases importantes de materialização e desmaterialização, dentro de leis sistemáticas que funcionam em igualdade de condições para todos. Mas, além dos elementos químicos analisados, entre o hidrogênio e o urânio, que se agrupam no planeta através de infinitas combinações, jazem as linhas de força do mundo subatômico, gerados pelos potenciais elétricos e magnéticos que presidem a todos os fenômenos da vida. E por trás dessas linhas positivas, neutras e negativas, que constituem a matéria, verdadeiras aglomerações de sistemas solares microscópicos e de nebulosas infinitesimais, permanece o pensamento que tudo cria, renova e destrói para refazer. A energia mental é o fermento vivo que improvisa, altera, constringe, alarga, assimila, desassimila, integra, pulveriza ou recompõe a matéria em todas as dimensões. Por isso mesmo, somos o que decidimos, possuímos o que desejamos, estamos onde preferimos e encontramos a vitória, a derrota ou a estagnação, conforme imaginamos. A história da criação, no livro de Moisés, idealizando o Senhor diante do abismo, simboliza a força da mente perante ao cosmo. Faça-se a luz, determinou a divindade, e a luz se fez sobre as trevas. Por nossa vez, cada dia, proclamamos com as nossas ideias, atitudes, palavras e atos: faça-se o destino. E a vida nos traz aquilo que dela reclamamos. Os acontecimentos obedecem às nossas intenções e provocações manifestas ou ocultas. Encontraremos o que merecemos porque merecemos o que buscamos. A existência, pois, para nós, em qualquer parte, será invariavelmente segundo pensamos. Acho bem interessante esse texto e eu vou começar primeiro, inclusive no final, eu vou colocar um vídeo que vocês vão achar muito interessante, porque ele mostra o quanto o cosmo no espaço é grande e o quanto dentro de nós temos um cosmos
infinitamente menor, mas é um universo dentro do nosso organismo. Então ele fala, né, que a matéria é força coagulada, né? Os nossos átomos, apesar de eles estarem em constante movimento, eles ficam grudados, juntos, não colados. Há um espaço entre eles. E essa matéria densa, né, esse corpo, é o que nos abriga, é o que nos protege. Nós, que eu digo enquanto espíritos, né, a centelha divina protegida pelo perispírito, que é essa energia gerada utilizando o fluido universal, e essa casca, que é o nosso corpo, utilizando o fluido vital, né, que é que mantém a nossa proteção e nos permite passear, entre aspas, né, por esse orbe, que nos permite, em contato com o universo, em contato com os outros, fazer a nossa evolução, fazer o nosso caminhar terreno. Olha a importância do nosso corpo. Inclusive, tem também uma outra série no nosso canal, que é o Médico Jesus, do livro do José Carlos de Luca, que fala sobre isso, da importância que nós temos que dar para a nossa saúde, né? Para o nosso organismo, e o quanto o nosso pensamento positivo ajuda ao nosso organismo. E aqui ele fala isso também, porque no final ele fala que a energia mental é o fermento vivo que improvisa, altera, constringe, alarga, assimila, desassimila, integra, pulveriza ou recompõe a matéria em todas as dimensões. Então os nossos pensamentos positivos também nos mantêm saudáveis, também nos deixa em condições de uma caminhada um pouco mais tranquila. Não que as doenças não venham, mas tem uma frase no livro do José Carlos de Luca que ele fala assim: paremos de falar que somos doentes, e sim, quando formos acometidos por um problema de saúde, que falemos estamos doentes, porque nós estamos num estado de problema de saúde, mas não somos essa doença. E no final ele fala sobre o pensamento. Somos o que decidimos, possuímos o que desejamos, estamos onde preferimos, encontramos a vitória ou a derrota ou a estagnação conforme imaginamos. E no Livro dos Espíritos, na sua pergunta 26, Allan Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se, e fora de dúvida pelo pensamento. Olha a importância do pensamento. Tem mais duas perguntas, eu vou posicionar aqui para a gente poder ler. Na 833, quando se fala em liberdade de pensamento, haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? A resposta: no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias, pode-se-lhe deter o voo, não aniquilá-lo. Então o nosso pensamento é a força motriz da nossa caminhada. Somos o que pensamos. Olha que importante, somos o que pensamos. Temos total liberdade para pensarmos o que quisermos, mas colheremos aquilo que plantarmos. Como disse Jesus, a cada um conforme suas obras. Então que mudemos a nossa frequência de pensamento. Entendamos que o nosso pensamento é uma força motriz. Temos que manter esse pensamento sempre elevado, porque um pensamento elevado faz bem para a nossa saúde. Um pensamento elevado atrai espíritos elevados, irmãos que nos querem bem. Mudemos a nossa sintonia, mudemos a nossa frequência. Todo mundo quer que o planeta Terra entre em regeneração, mas não é o planeta que vai entrar em regeneração. Somos nós. Nós precisamos entrar em regeneração para que o planeta alcance esse grau de regeneração. E olha a nossa responsabilidade.
na pergunta 834 também do Livro dos Espíritos. É responsável o homem pelo seu pensamento? E olha a resposta. Perante Deus é. Somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve segundo a sua justiça. Então, meus irmãos, mudemos a nossa faixa de pensamento. Alteremos o nosso pensamento. Pensemos que somos centelha divinas. Entendamos isso. Jesus também falou: sois deuses, podeis fazer isso e muito mais. Quando ele disse isso, significa que nós temos dentro de nós todo o pensamento do universo. Nós sabemos o que é certo e o que é errado, nós sabemos o que nos é bom e o que não nos favorece. Então que mudemos a nossa faixa, que mudemos o nosso pensamento. No final, ele fala: encontraremos o que merecemos, porque merecemos o que buscamos. O que nós estamos buscando? Um abraço a todos e até o próximo domingo com o capítulo 6 do livro Roteiro, onde falaremos sobre o perispírito. Um abraço a todos e até mais.